Explica pro pessoal como é que foi isso daí, quem é o pastor Caio Fábio, pra quem não sabe e tal. Você conversou com ele e teve um momento ali que você falou sobre a homossexualidade e em relação à salvação, ou à igreja em si. E ele te deu uma resposta que meio que foi uma resposta até que longa dele, mas te deu uma desmontada que você se emocionou, até chorou, entrou até nos melhores momentos de 2020, né? Isso. Do seu canal. Primeira temporada. Explica pro pessoal aí o que você sentiu, como foi pra você aquilo, quem é o Caio Fábio, todo esse contexto aí daquela resposta, daquele sentimento que você sentiu na hora. E aí depois eu vou falar com o Felipe sobre isso. Eu me senti abraçado por ele. O Caio, eu era criança, né? E os meus pais iam muito na igreja que ele pregava. Ele era líder, né, da igreja presbiteriana. E então ele era uma referência para mim. Uma pessoa que estava sempre nas palestras que eu ia com os meus pais, na igreja, né? É alguém que você olhava? Meus pais ouviam, né? muito Caio Fábio, muito. Então ele tem um peso. Um peso. Então quando ele falou aquilo tudo ali, O que ele falou assim? Qual foi o ponto exato que te quebrou ali? Quando ele falou, na hora quando ele fala assim, Deus não é urologista nem proctologista, o que importa para ele é o coração, é a essência. Ali para mim já foi. Aí ele começou a falar sobre o que é você ser um ser humano do bem, você realmente amar a Deus, amar ao próximo. E aquilo tudo meio que passou um filme na minha cabeça, né? Quando eu tinha 19 anos, quando eu contei pros meus pais, que na época eles não aceitaram, foi muito difícil sair de casa. E foi muito complicado. Você saiu de casa porque você foi expulso? Ou você que Eu fui saiu? expulso de casa. Eu fui expulso de casa. E foi muito difícil porque eu era um menino, um bibelô. Você tomou um banho com água mineral até 3 anos. Eu era um bibelô. Uma coisa é você, sei lá, quando criança você conhece uma vida de sacrifício. Não, muito pelo contrário. Foi uma vida muito boa. Eu tinha babá, sabe, eu era muito, enfim. E de repente me vi sem chão. Abandonado, sozinho? Eu me vi sem chão. Mas eu, graças a Deus, por isso que eu falo, eu vejo Deus em todos os momentos da minha vida, porque eu tive um namorado que foi incrível na minha vida. Poderia ter encontrado um filho da puta, né? Sim. Mas ele não, ele na mesma hora que eu liguei, foi a primeira pessoa que eu liguei, eu não sabia o que fazer, né? Eu cheguei em casa e as minhas malas estavam todas do lado de fora. Você contou no mesmo dia que rolou tudo isso? Como foi? Não. Engraçado que não, acho que a ficha caiu uma semana depois, 10 dias depois. Nossa, sério? Eu voltei, quando eu cheguei, a gente morava num apartamento, que era um apartamento de um por andar só, né? Então, tipo, já tinha uma saída, o elevador social já entrava direto na sala. E da ala de serviço, você entrava pela porta da cozinha. E aí, como eu tava na piscina, eu subi, vou entrar por fora, porque, né? Senão minha mãe vai... Enfim. As minhas coisas já estavam ali, todas do lado de fora. Porque na cabeça dos meus pais, por ele ter um certo poder aquisitivo e poder me controlar, eu tinha cartão de crédito, talão de cheque, conta conjunta, isso tudo foi tirado. Né? Então, tipo assim, um dia você tem dinheiro, outro dia você não tem nada. Eu não te dou mais uma cueca. Se é a vida que você quer, beleza, mas eu não te dou mais nada. Não conte comigo pra mais nada. Assim foi feito. Você não teve preparo? Nenhum. Foi muito difícil. E aí eu liguei pro Jean, que foi meu primeiro relacionamento, e ele falou assim pra mim. É lógico que eu não ia ficar sozinho, eu não ia ficar na Rua da Amargura, porque eu tenho avó, eu tenho Tem alguém que te acolhe ali? Sim, eu tenho, sabe, meus irmãos, eu tenho primos que... Eu sei que eu não ia ficar, tipo, na Rua da Amargura. E eles sabiam, no fundo eles sabiam que isso ia acontecer. Do tipo... não que isso acontecesse da maneira que aconteceu, mas tipo assim, eles sabiam que na rua eu não ia ficar. Entendeu? De repente, ele vai pra casa da avó, vai mudar a cabeça, vai pensar direitinho, vai mudar de ideia. Só que não é um botão que você liga e desliga. Existe. Exatamente. E aí não foi isso que aconteceu. Eu, na época, eu já tava meio que... Eu já fazia teatro, né? E decolei no mundo da maquiagem, comecei a ganhar muito dinheiro. Em um ano eu tinha um salário absurdo, pra minha idade, assim. E aí, cara, já tava montando meu apartamento com meu companheiro, comprando meu carro, não dependia de pai e mãe, nada, e sustentava meu filho. Melhor de tudo.
Porque... Porque até então quem bancava as coisas assim eram os pais dela, né? E aí eu assumi todas as minhas... tudo. Obrigações ali, né? Tudo em relação a ele. Quando você voltou... Porque ele nasceu, eu tinha 16 anos, né, gente? Eu tinha 17 anos. Eu completei 17, no mês seguinte Pedro nasceu. Tava na escola ainda. Tava terminando. Quando você voltou ao contato com eles? Se é que voltou, né? A gente tem uma relação que eu falo que é igual uma taça de cristal. Quando você quebra, por mais que você colhe, não é a mesma coisa. Eu poderia chegar aqui e falar assim, minha relação é maravilhosa, eles são maravilhosos. Não, eles têm valores na minha vida, óbvio, né? Eu sei a mãe que eu tive, eu sei o amor dela por mim, eu tenho consciência disso, né? Existiram mágoas, sim, né? Qual filho que nunca brigou com a mãe? Né? A filha que nunca brigou, se desentendeu com a mãe. Decepção. Houveram muitas. Mas eu também, eu tive a oportunidade de ver e conhecer histórias de pessoas também, que às vezes eu achava que a minha, nossa, sabe? E aí eu falava assim, não, cara. E depois com o tempo eu comecei a entender que a geração deles é uma geração diferente, né? Por mais que eles são de cidade grande, né, e tal, minha mãe muito voltada com o mundo da moda, sempre teve vários amigos gays, né, no mundo da moda, decoração e tal, enfim. Mas não é a mesma coisa. Entendi. A mesma coisa não é.